Paz seja convosco, minhas irmãs. Então, vamos iniciar, né, mais este encontro, nosso último encontro de 2022, né? E hoje é uma noite de gratidão ao Senhor. É um tempo que nós vamos adorar o Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo ano maravilhoso, né, que Ele nos deu. Sei que talvez algumas tenham passado por situações difíceis, né? Mas nós estamos vencendo a cada dia porque o Senhor tem nos ajudado, né? Eu quero agradecer porque esse ano o Senhor me deu esse privilégio tão lindo, né, de estar junto com essas mulheres abençoadas, né, conhecendo cada uma de vocês, sendo fortalecida, né, também através da oração de cada uma de vocês, e tem sido um tempo muito precioso estarmos aqui juntas nas quartas-feiras, né, ouvindo a palavra do Senhor, cantando louvores ao nosso Deus, né, ouvindo testemunho das irmãs, e isso tem sido maravilhoso. E eu quero, junto com vocês, orar neste momento, né, entregando ao Senhor este tempo, né, deste encontro, que o Espírito Santo tenha total liberdade neste momento, né, que em cada lar agora se transforme em um ambiente de adoração ao nosso Deus, que ele seja a pessoa mais importante para estar conosco neste encontro. Eu quero que você feche os teus olhos, né? E vamos falar com o nosso Deus. Pai, eu quero, Senhor, te louvar nesta hora. Ó Deus, por este tempo precioso que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, Pai. E tem, Senhor, nos sustentado e nos feito, Senhor, chegar até o dia de hoje, Pai. E nesta hora, Senhor, estamos aqui, Senhor, para render louvores, ó Pai, ao teu nome, Jesus. Para adorar a ti, Senhor, nesta noite, com todo o nosso coração, ó Deus querido, com todo o nosso entendimento, Pai. Queremos dar ao Senhor a honra, a exaltação e o louvor que o Senhor merece, Pai. Que o Senhor esteja à vontade, meu Deus, no nosso meio. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, através, meu Deus, dos louvores, através da palavra, meu Deus querido, através, Pai querido, dos testemunhos, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, este encontro nas tuas mãos, Pai, e na condução, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Quero já está passando ali, né, para a irmã Luciane, né? Nós conhecemos ela através da irmã Ângela ali, de Carambeí, e a irmã Luciane está hoje lá da cidade de São Paulo, né? E vai ministrar louvores juntamente conosco, né? Então, quero já passar para a irmã, fique à vontade, irmã, no nosso meio, e que Deus use a sua vida poderosamente. Amém? Amém. Quero saudar a todas capazes, Senhor Jesus. Quero falar que estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos na presença do Senhor, por conhecer as irmãs. Sabemos que bom é que vivamos em união, louvado seja Deus por isso, pelas irmãs ter aberto a esta oportunidade em nome de Jesus, pela nossa irmã Ângela, e por Deus que está em nosso meio, e assim eu vou louvá-lo, porque sabemos que só Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá.
Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor, Rei. Aleluia. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor dos exércitos e Rei. Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar mais. Oh, aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei
que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E ao meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em Agora que eu vou deitar, ela reina de ir lá para os pés. o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Luciane. Obrigada, né, por estar aqui junto conosco nessa noite. Glória a Deus, né? O Senhor já falou conosco através desses louvores, né? Que mesmo sem palavras, né, o Senhor sabe, né? Mesmo nas horas que a gente não tem nem como orar, né? Não sabe nem como orar, mas o Senhor, Ele escuta aquilo que está no nosso coração. E hoje eu queria compartilhar com as irmãs uma palavra que está lá no livro de Salmos, o capítulo 103, o verso 1 e o verso 2. Salmos 103, verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Hoje, nessa oportunidade, né, até daqui a pouquinho a gente vai abrir para as irmãs que querem contar um testemunho, né? Porque às vezes, na nossa caminhada, a gente valoriza muito as nossas dificuldades, né? E às vezes a gente esquece de valorizar os atos que Deus tem feito nas nossas vidas. E às vezes a gente se movimenta muito, fazemos campanhas de oração quando estamos passando por uma dificuldade. Aí quando o Senhor vem e libera a sua bênção sobre as nossas vidas, a gente se esquece de agradecer, né?
Então, a gente se motiva muito a correr pela bênção, a correr, né, pagar um preço de oração, de jejum, para que Deus libere um milagre nas nossas vidas, mas às vezes nós não temos a mesma motivação para agradecer ao Senhor. E nessa oportunidade, eu gostaria hoje que nós fizéssemos uma reflexão de como que nós estamos. Será que nós estamos nos motivando mais para pedir ou estamos nos motivando mais para agradecer? Porque quando eu olho essa palavra, né, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos benefícios. Não está dizendo para nós não nos esquecermos das pequenas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Porque hoje a gente chega naquele momento do ano que as pessoas estão fazendo uma reflexão, né? Daquilo que elas conseguiram, daquilo que elas não conseguiram, dos sonhos que elas chegaram né, a conquistar e dos sonhos que elas não conquistaram. Mas a nossa reflexão nessa hora não é daquilo que nós conquistamos, mas é daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque Ele nos deu o fôlego de vida, né? Ele nos deu força, Ele nos sustentou, né? Teve muitas que estão aqui que passaram pela enfermidade, que estão passando pela enfermidade, mas você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. Então você tem motivos para te agradecer, né? Tem mulheres aqui que perderam o emprego, o Senhor abriu as portas, então você tem um motivo para agradecer. E até mesmo aquelas que passaram um ano difícil, passaram um ano com muitas lutas, mas você tem motivos para agradecer, porque o Senhor tem estado com você. O Espírito Santo tem sido teu companheiro. O Espírito Santo tem te dado livramentos que você às vezes nem percebeu, mas durante esse ano ele cuidou de você, né? O simples fato do amor de Deus, do amor de Jesus ser derramado sobre a nossa vida, já é um motivo de gratidão, né? Já é um motivo de nós dizermos, Senhor, muito obrigado. Esse é o melhor presente que nós poderíamos receber. Por isso, gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Porque às vezes nós chegamos em algumas situações que a gente não consegue bem dizer ao Senhor, né? Porque às vezes a gente fica esperando grandes acontecimentos para agradecer. Mas a palavra do Senhor nos ensina que vamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, né? O simples fato de nós respirarmos, de nós termos uma casa, uma família, isso é motivo para nós agradecermos ao Senhor, né? Agradecer por Ele ter nos encontrado, agradecer pelo seu amor ter nos resgatado, né? Porque nós poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos estar longe da presença de Deus, longe do amor do Pai, mas Ele nos encontrou. Então vamos agradecer, né? Vamos fazer essa reflexão hoje para agradecer por cada livramento, por cada bênção, né? Por cada vez que você se sentou na mesa junto com a sua família e você tinha um alimento ali para você comer, né? Agradecer pelo trabalho, agradecer pelas vitórias grandes e pelas vitórias pequenas que Ele nos deu. Fazer uma reflexão e olhar, dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque durante esse ano o Senhor me sustentou, o Senhor me firmou na tua presença. Porque quantas irmãs não conseguiram chegar até o final desse ano, mas nós estamos chegando e nós podemos dizer glória a Deus, porque é por causa do Senhor que nós estamos chegando, é por causa dele, né? É por causa do amor, do perdão, da misericórdia dele que tem se renovado nas nossas vidas. É por causa dele, né? Isso me lembra de uma passagem lá daquele paralítico no tanque de Betesda, né? Porque ele estava há 38 anos esperando o milagre, né? O dia que Jesus chegou, liberou o milagre na vida dele, e quando as pessoas perguntaram, mas quem que fez esse milagre? Ele não sabia contar quem tinha feito o milagre, né?
Você pense que a pessoa ficou 38 anos esperando o milagre. E o dia que Jesus veio, manifestou o milagre, ele não sabia contar quem é que tinha operado aquele milagre, né? Então, mais do que ter um Jesus abençoador, nós precisamos ter o Jesus Senhor e Salvador. Porque tendo ele como Senhor e Salvador, se ele nos abençoar, ele continua sendo nosso Senhor e Salvador. Mas se ele não fizer do jeito que nós queremos, ele continua sendo o mesmo. Então, que hoje a gente possa, no final desse encontro, tirar um tempo de oração, mas não para pedir, mas para agradecer, para dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por este ano, obrigado pela vida, obrigado pelo meu lar, obrigado pelas mínimas coisas que o Senhor tem nos dado. Vamos agradecer, porque a gratidão, irmãs, ela traz tantos benefícios para a nossa vida, né? Como é bom quando a gente encontra pessoas que sabem agradecer, né? Quando às vezes você ajuda alguém e aquela pessoa vem e te agradece, né? Aquela pessoa vem com um sinal de gratidão. Mas como é difícil quando nós encontramos pessoas ingratas, né? Agora você pegando isso, trazendo para a nossa vida, né? Quantas vezes nós somos ingratas com o nosso Deus? Quantas vezes nós somos ingratas com o nosso Salvador? E às vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, do jeito que nós gostaríamos que as coisas estivessem sido, nós somos ingratas, né? Sabemos agradecer quando somos favorecidas, mas quando não somos, apresentamos muitas vezes a ingratidão. Mas que nesta hora o Espírito Santo do Senhor nos ajude, né? E que ele coloque em nós um coração grato, um coração cheio de misericórdia, de amor, um coração que saiba dar honra e saiba reconhecer a tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Esse ano especial, eu tenho muito para agradecer ao meu Salvador, né? Esse ano ele foi muito bondoso com a minha família, né? Assim como todos os anos, mas esse ano em especial. Eu sei que algumas irmãs que estão aqui acompanharam a nossa luta, né? Que a gente teve com o meu pai no início desse ano, né? E graças a Deus, ele está ali, está bem, né? Tá vivo, né? O Senhor deu a ele livramento dos infartos, passou por uma cirurgia do coração, pegou Covid, pegou bactéria, né? Era para 6 meses voltar às atividades da vida normal, mas em menos tempo o Senhor restaurou a sua saúde e ele está bem, está trabalhando, está servindo a Deus, está com saúde, né? E isso é o motivo de nós agradecermos, né? É olhar para trás e saber que choramos, que tivemos a dúvida, que tivemos as incertezas, que tivemos as aflições, mas nada se compara àquilo que Jesus fez, né? E esse ano eu posso dizer com um coração cheio de gratidão, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu pai, que o Senhor restaurou, que o Senhor deu saúde, que o Senhor usou de misericórdia, né? Esse testemunho é algo que eu quero hoje agradecer ao Senhor, honrar o Senhor, porque não tinha outro que pudesse fazer aquilo que Jesus fez pela vida do meu pai. E isso é motivo para, nesta noite, eu honrar o Senhor aqui e dizer, irmãs, vale a pena servir a Jesus, vale a pena, mesmo em meio às dificuldades, vale a pena, né? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter, sim, o que falar, o que contar, porque nunca, quando nós colocamos as nossas expectativas, a nossa fé no Senhor, nós nunca seremos desanimadas, nunca seremos desamparadas, né? Porque o Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele nos sustenta em todo o tempo. E hoje eu agradeço, né? Há uns meses atrás a gente estava desesperado, né? Coração angustiado,
mas hoje eu posso dizer aleluia, glória a Deus, porque o Senhor foi fiel, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso. Amém? Eu quero agora passar a palavra lá para Paola, né? Que ela também quer compartilhar algo nessa noite. Ela também quer agradecer ao Senhor nessa noite. Com você, minha irmã. Se nós não estamos te ouvindo ainda, precisa ativar o teu microfone aí. Deu certo? Isso, agora deu certo. Paz, irmãs, tudo bem? Então, irmãs, hoje tenho um testemunho quando a pastora falou que né, depois de um ano de deserto, né, meio ano de deserto, veio um ano de vitória, algumas vitórias, mas eu tinha sempre comigo que o primeiro testemunho seria junto da pastora Suelen, do pastor Júnior, porque foram os pastores que me acompanharam no deserto, né, acompanhar o irmão quando tá bem, quando tá feliz, né, nas suas conquistas é uma coisa, mas pastor para passar junto na dificuldade, dá para contar nos dedos. E eles foram essas pessoas que passaram comigo, me sustentando em palavra, dia após dia, me fortalecendo. Quando eu não tinha força nem para orar, sempre chegava a mensagem de um de outro, eu sentia que eu não estava sozinha. E por isso hoje, né, o meu testemunho é que também tem um grande impacto na minha vida depois que a pastora montou esse grupo, eu me senti muito mais fortalecida, porque eu ainda estou passando, né, pastora? Então, o meu testemunho é que eu estava trabalhando tudo normal, 2020, até fazer um exame, senti de ar, fui fazer o exame, no pulmão não tinha nada, mas resumindo, era a coluna, né? Mesmo com risco, tá travando? Passa, travou um pouquinho, você consegue voltar, que eu acho que as irmãs não conseguiram acompanhar o comecinho ali. Acho que travou um pouquinho a tua Travou? internet ali. Aham. Então, resumindo, né, foi a pastora e o pastor Júnior que passaram comigo pelo deserto e ainda passam. E eu descobri, resumindo, eu descobri um tumor ósseo na coluna e nos ossos e nas vértebras das costelas. Eu saí andando. Para a glória de Deus, eu, né, reagi bem. Depois de 15 dias que eu comecei a andar, foi um processo assim de dependência que você não se imagina com, né, 26 anos, um filho, você não imagina depender de alguém para banho, para vestir, para dar de comer. E assim passou esses 15 dias. Eu voltei a andar, recuperei os movimentos. E a luta só estava no começo, né? Porque a biópsia deu errado, suficiente, precisou fazer mais uma biópsia, e lá volta eu para o centro cirúrgico, mais uma cirurgia. E depois de um tempo vem com o diagnóstico de inconclusivo, mas eu precisava tratar o quanto antes que espalhasse demais, né? E o que aconteceu foi que, no meio de tudo isso, eu lembro do dia que eu orei, eu falei para Deus, pai, eu quero o tratamento, né? Eu sei mais ou menos pelo que eu vou passar, eu já estou no setor de oncologia, eu já mais ou menos sei o que vai acontecer. E eu não tenho, não vou dizer que não tenho medo, mas assim, eu preciso encarar. Então, que se o senhor tiver o tratamento, manda, né? Usa esses médicos, porque eles não estavam achando que era doença, nunca tinham visto uma coisa parecida. E, para a glória de Deus, veio o tratamento, em novembro. Em dezembro, eu fiz a primeira sessão de químio.
ainda sendo um teste, ainda com uma doença rara, e o médico ainda quis arriscar. Dezembro do ano passado até junho, eu fiz o primeiro ciclo de quimioterapia. De junho, passou junho, julho, em agosto eu fiz mais um ciclo, seria o segundo ciclo. O primeiro ciclo teria duração de 6 meses. O segundo ciclo teria duração não teria duração, ele seria de 3 em 3 meses até que apresentasse uma melhora. Para daí passar para o terceiro, que seria de 6 em 6 meses, que também é a mesma coisa, depois que apresentar a melhora, passa para o quarto ciclo, que é uma quimio a cada 1 ano. Mas nesse ano, não sei como dizer, mas as lesões que já tinham se espalhado por toda a coluna, não eram mais aquelas vértebras que já tinham cometido toda a coluna, as lesões. E o médico falou assim, olha, a gente já pode passar para o segundo ciclo. E aquele dia que eu falei, nossa, não tô acreditando. Porque eu só chegava lá, era só paulada, era cada exame que fazia, aumentou a lesão, tem uma vértebra a mais, tem 2, né, a lesão tá ficando maior. E essa lesão, para explicar para vocês, ela deixa o osso com aspecto de vidro fosco, e ele quebra, sozinho. Mas é o meu próprio organismo que faz isso, não tem nada, não precisa cair, não precisa bater, não precisa nada, meu próprio organismo que corrói os ossos. E nesse dia, ele falou, olha, aconteceu que apresentou uma melhora, então você vai para o segundo ciclo. E agora, em dezembro, eu fiz a primeira sessão já do terceiro ciclo. Fiz uma sessão do segundo. E agora já fui para o terceiro. Então, grande coisa, prazo para terminar aquele ciclo de 3 em 3 meses, uma sessão. Então, agora eu fiz uma em dezembro e a próxima vai ser só ano que vem, só em junho. E só em junho do ano que vem que eu volto lá para fazer a quimioterapia, mas é uma resposta assim, para mim já é grande coisa. Até o médico falava assim, né, primeiro que lá eles não falam nada que é um câncer, eles não gostam de tratar abertamente comigo pela minha idade, por ter um filho, e principalmente por ser da área da saúde. Só que eu já falei para eles, falei, doutor, não tem como esconder de mim uma coisa que vocês não vão conseguir através de terminologia, porque eu conheço, eu sou técnica de enfermagem, então eu já vi muita gente. E desde o começo, quando eu descobri a doença, eu falava assim, olha, eu não posso negar nem tratamento, nem doença, nem nada, eu tenho que passar pelo que eu tiver de passar. Porque a gente não sabe, a gente só sabe do que está vivendo agora. O que vai viver amanhã é só Deus. Mas para a gente viver o amanhã, na nossa vida, a gente precisa ser moldado. Então, eu não imaginava onde Deus me colocou do meu local de trabalho, mesmo, né, Deus me tirou de uma vida e colocou em outra, praticamente. Eu saí da parte de cuidar e para ser cuidada. Mas, assim, senti o quanto Deus estava ali comigo todos os dias, a cada notícia ruim, a cada fase. É muito gratificante. A gente tem a mania de passar pelo deserto, esperneando, chorando, revoltada. Por que está acontecendo isso comigo? Né? Mas ninguém pensa que o quanto que a gente está sendo forte e ninguém para ver o quanto Deus cuida. Porque tem coisas assim que a gente passa, a gente não aguenta, não sabe nem como que passou, mas passou. Um exemplo bem claro foi a questão do cabelo, que eu falava assim, né, se cair, caiu, faz parte, uma hora vai crescer, e se não crescer também não faz mal, né? Tem lace, tem lenço, tem tanta coisa. Mas ainda era uma preocupação minha, porque eu sei que aqui em Ponta Grossa, na rede feminina, não teria, eu teria que enfrentar uma fila bem longa para eu conseguir uma lace, né? O que aconteceu? Eu estava na quarta sessão de químio, uma tia minha lá de Guaramirim, Santa Catarina, uma cunhada dela que mora em Itajaí, foi atrás de uma lace para mim lá na rede feminina de câncer de Itajaí e conseguiu uma lace para mim. Eu falei assim, olha só, né? E eu nem tinha falado que eu estava preocupada e nem nada.
Porque você só começa a se preocupar com essas coisas quando vê que você está sobrevivendo à químio, né? Porque tem quantos casos, né, que a gente sabe que as pessoas não aguentam nem a primeira, nem a segunda, e eu tava ali. Aí eu comecei a pensar, né, como será que eu vou fazer para conseguir? Mas não deu 2 semanas, a minha tia veio para cá e falou, olha, o que que a Simone mandou para você? Eu falei isso, eu falei, glória a Deus. Falei, eu não sei se eu vou usar, porque meu cabelo caiu muito pouco, caiu mechas, assim, com 21 dias. Depois eu perdi cílios, né, a pele foi ficando ressecada, né, teve aumento do fígado, teve umas questões ali dos órgãos mesmo, mas esteticamente, quem me vê não imagina que é uma paciente oncológica, né, que está passando por químio nem nada, pelo cabelo, né, que é a principal característica, né. Sei que eu falei assim, nossa, ali eu não tinha mais dúvida. Claro, eu sempre senti esse cuidado, mas por eu não ter falado para ninguém, eu não pedi nem em oração, né, para conseguir, porque geralmente quando a gente consegue as coisas, a gente, boca ora, né, e Deus responde. E o louvor da irmã foi bem isso que aconteceu comigo. Não precisou orar, precisou chorar. E Deus ouviu e mandou. Eu usei, não. Até hoje, não. Mas depois daquela veio mais uma. Porque daí a minha tia conseguiu uma em Guaramirim também. Aqui em Ponta Grossa, eu nem fui atrás, para falar a verdade, mas ela conseguiu, falou assim, olha, a hora que você enjoar da peruca loira, você vai ter uma ruiva, não sei o quê. Então ali eu via Deus tratando de detalhes, assim, partes que eu não estava pensando, que eu não estava tão preocupada, mas ele estava cuidando, ele estava trazendo as coisas até mim para dizer, eu estou cuidando de você. Não precisa você se preocupar, não precisa, porque você nem imagina pelo que você vai passar, mas eu já tô aqui, né? Antes que você peça, eu tô aqui. E hoje, assim, eu não atuo mais como profissional da saúde, né? Profissional da saúde não, como técnica de enfermagem, mas eu tô atuando como doula. Eu acho importante trazer essa questão para vocês. Eu tô fazendo um serviço voluntário no Hospital da Criança em Ponta Grossa, e foi uma área, assim, que me trouxe fôlego de vida, né? A pastora sabe, havia muita coisa, eu estava trabalhando, né, eu trabalhei na UTI Covid, trabalhei na UTI geral, na UTI de coronariana, na reabilitação pós-Covid, então o tempo do Covid foi um tempo de morte, assim, sabe? Você chegava no hospital e num dia o paciente estava lá, no outro já era outro, no teu próximo plantão já era outro. E por muitas vezes eu fui a última pessoa que viu, né, viu o paciente, o que o paciente teve algum contato, verbalizou, apertou a mão, alguma coisa, não era para ser eu, né? Era para ser um familiar. Então aquilo também pesava muito no meu coração, que não é fácil, você cuida da pessoa e no outro dia não tá mais, sabe? Você chega já procurando pelo nome e o nome não tá lá, então foram milhares, sem contar os colegas de trabalho, né? Então, assim, foi um tempo que Deus me tirou na hora certa dali, que eu tava bem no covidário, assim, no olho do furacão. E Deus me tirou dali, agora, tipo, agora você vai ser cuidada. E ele cuidou. Cuidou e levantou a pastora Suelen, o pastor Júnior, porque foram na minha casa, não posso falar assim que, né, foram fazer o que eles fariam por qualquer pessoa, mas não foi qualquer pessoa que foi até mim, foi eles, né, sabendo que eu tinha os pastores da minha igreja, eu tinha vários pastores, mas entre tantos foi eles. E estão até hoje. E eu lembro do dia que a gente conversou, né, pastora, que eu até falei assim, olha, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu contei para ela da faculdade, né, que a coordenadora falou para mim se eu não teria medo de entrar na faculdade, da reação dos outros alunos ao me ver lá dentro. E eu falei que não, porque o câncer não era uma sentença de morte, né, a gente acha assim que a nossa vida tem que parar e a última fase, assim, da vida da pessoa. E não é. Na minha vida não foi. Na minha vida foi o que deu o start, assim, principalmente quando falaram que era benigno, não sabiam do que se tratava, só sabiam que era benigno. E ali eu comecei a ir atrás, né, entrar na faculdade, que eu não deixei de estudar, até que hoje, né, tô atuando como doula, então eu tive que estudar muito para estar nesse lugar que eu tô hoje, trazendo o bebê ao mundo,
né? É um fôlego de vida, você vê a pessoa morrer e daí você vê a pessoa, criança nascer e a avó chorando e glorificando e pai alegre e mãe e tudo. É outro ambiente, assim, sabe? Mas o que Deus tem feito, né, nesse tempo de trabalho é que eu nunca deixo de falar de Deus para essas mulheres, né? É uma coisa assim, quantas mulheres eu sei que eu tenho levado a palavra e elas têm se aproximado de Deus justamente por estar no momento decisivo da vida, por passar por uma gestação de alto risco, seja por medo do que vai encontrar depois, né? Ou seja por uma doença no meio da gestação. Então, assim, não tem palavras. E como eu disse, a gente nunca sabe o que a gente vai viver amanhã, né? E se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não soubesse o que é ser cuidada, eu não teria como explicar para elas, né, de uma maneira prática e eficiente de como é isso, sabe? Se eu não tivesse sentido na pele. É muito difícil. É muito. Como é que eu posso dizer? Eu acho que é o pior de tudo, sabe? Uma hora você faz tudo por todo mundo, numa hora você espera que façam por você. E isso é ali que vem o medo. Ali que vem, né? Não é nem a doença, não é nada, é você depender de tudo, de todo mundo, sempre, 100%. Desde até a última químio, a guria me furou toda assim, ela falava, olha, eu não tô achando tua veia, minha vontade era falar, me dá aqui que eu acho, me dá aqui esse catéter que eu acho, mas não dá, você tem que se segurar e deixar, né, assumir o seu papel, falar, opa, aqui eu sou paciente, eu não posso, né, assumir o seu papel ali, depender e confiar no outro, porque tem mais isso, né, eu também contava para a pastora, falava, pastor, não é fácil se encontrar colega de classe, colega de curso dentro do hospital. Você como paciente, eu encontrei colega meu dentro do centro cirúrgico. Eu encontrei colega no quarto, né, durante o tempo de internação. Eu pensava, meu pai, é esse daqui que vai me levar para lá? Esse aqui nem para escola ia, nem aula ele assistia. E eu tô na mão desse cara, eu falava, por favor, vocês não vão fazer cagada comigo. Mas, olha, a dependência, né? Ali não era eles, ali não era o médico, não era ninguém, ali era Deus, né? Não tem essa. E ali parecia que sempre vinha uns assim, eu falava, Senhor, né? É Deus na frente. E eu digo que hoje eu tô andando, eu tô continuando a minha vida com tudo, com todos os laudos, eu falo que eu tô doente só no papel. A minha vida nunca parou. E eu acho que quando a gente pensa que tem um ponto final ali, Deus vem e coloca uma vírgula. Dali ele vai escrever outra história. Mas a gente tem que permitir que seja escrita essa história. Né? Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo do Egito passar, passou quem quis. Quem não quis, ficou. Quem teve medo, ficou para trás. Então eu digo que essa doença, essa fase minha foi um divisor de águas. E eu escolhi passar. Eu escolhi passar com tudo que eu tinha. Seja com dor, seja com enfermidade, seja com um médico dizendo uma coisa, outro dizendo outra, seja com quimioterapia marcada, seja com um filho pequeno, eu agarrei tudo que eu tinha, eu falei, eu tô viva, vamos, né? O que Deus tem para mim na frente é meu, né? Eu tomei posse, teve muita palavra lançada sobre a minha vida, eu recebi, tá? Né? Além de você, quando você pede oração ou quando você recebe uma palavra, a principal parte é você tomar posse. Tem muita gente que fala, amém, glória a Deus, eu recebo, mas será que recebeu? Né? A pessoa vem e lança a palavra na tua vida, uma palavra de vida, uma palavra de bênção, e a pessoa fala, eu recebo em nome de Jesus, mas depois está lá chorando pelo mesmo motivo. Né? Não é, eu acho que não é assim que Deus trata a gente. Eu acho que na primeira oportunidade que você tem uma oração respondida, a primeira coisa é glorificar e não chorar mais pelo mesmo motivo. Porque ali Deus já te deu uma resposta, já te mostrou que está cuidando. Vai para outro, sabe? Parte para o próximo assunto. Tem coisas
que é só Deus que faz. Ele, somente ele, né? Que é um milagre. Tem coisas que ele age através da medicina. E tem coisas que na nossa vida só acontece quando a gente resolve fazer. Claro que é ele que nos capacita, mas a gente tem que tomar a iniciativa, né? Quando você tem alguma uma adversidade, algum problema, alguma situação que te coloca contra a parede, você vai escolher passar chorando, esperneando ou da melhor forma, né? Tem coisas assim que é só a gente, né? Engole o choro, busca a paz, busca uma maneira de passar que não seja tão dolorida, porque a todo momento Deus está falando com a gente. Eu acho que deve ser tão triste para ele olhar a gente chorando sempre pela mesma coisa. Ele pensa, nossa, já falei que essa menina tá lá chorando pelo mesmo motivo. Será que ela não entendeu? Né? E é a mesma coisa, eu acho que essa relação de pai e filho, né? Quem tem filho vai entender quantas vezes o nosso filho tá lá, tá fazendo alguma coisa, a gente repreende, a gente ajuda, e a criança não entendeu e a gente perde a paciência. Eu acho que assim é Deus. Claro que ele não perde a paciência com a gente, porque ele é misericordioso, mas só que deve ser difícil para ele, né? Ver a gente ali batendo na mesma tecla, sendo que ele já fez algo ali, já agiu em nosso favor. Então, por isso, sempre agradecer, né? Tô chorando por quê? Será que já não tá resolvido? Né? Vamos agradecer. Só o fato de acordar vivo, só o fato de você ter uma nova chance todos os dias, agradecer. Não deu para resolver hoje, dá para resolver amanhã? Glória a Deus, porque hoje é o dia que eu vou resolver aquele assunto que eu não consegui ontem. E assim vai. Só não dá para esquecer que não é a gente, né? A gente sempre vive pela fé. Uma coisa que sempre ficou também na minha cabeça foi isso. Eu pensava assim, olha, para que as pessoas, né, trabalham? Para que elas juntam dinheiro para ir para a praia lá no final do ano? Você nem sabe se o final do ano vai chegar, né? Não é a fé? Então, como que a gente tem fé para comprar um carro, para financiar um carro, para financiar um estudo, para uma casa, para algum investimento grande, mas não tem fé para passar uma enfermidade? Não tem fé para enfrentar um problema com o filho, um problema qualquer que seja? Por que é tão difícil isso, né? Porque é material, porque a gente consegue pegar e enxergar, é fácil, mas para o invisível, que é justamente o que Deus vai fazer, a gente não tem. A gente sempre teme, a gente sempre chora, como se a gente fosse um nada. E a gente não é isso, né? Quantas vidas são tocadas através da nossa? Coisas assim que acontecem para a gente ter uma outra visão de tudo. E hoje eu digo para vocês assim que, apesar do tamanho do problema, não vejam como um problema. Vejam como um intensivão para o que vocês vão passar na frente. Né? Hoje está sofrendo, está chorando, mas o que vocês estão aprendendo no deserto? O deserto é um lugar de aprendizagem, né? Não é um lugar de permanência. Você aprende e você passa. Vai vir uma fase difícil depois dessa? Pode vir, né? Em cada fase a gente aprende. Mas o que será que a gente aprende nesses dias? Né? Será só, ou a gente vive só buscando pelo milagre maior, igual eu, se for esperar pela cura, quando que a medicina vai falar para mim, olha, Paula, tem cura? Não tem, eles falaram para mim, não tem, então eu vou esperar um dia ficar tudo, sabe? Eu vou esperar terminar todas as sessões de quimioterapia para ver o que eu vou fazer da minha vida? Ou será que eu vou viver enquanto eu tenho vida? Foi isso que eu fiz. Enquanto Deus está me abençoando com mais um dia, é uma oportunidade nova. São pessoas, são mulheres novas que estão chegando. São quantas, né? São crianças, quanta gente assim que eu vejo que eu nem imaginava conhecer e eu conheci. Por quê? Porque eu decidi a minha vida, né? O meu dia de vida, não esperar lá o milagre acontecer. Para que um milagre maior do que a gente acordar vivo? Porque tem quantos aí que nem não estão nem no setor de oncologia, nem não estão sofrendo doença nenhuma e acabam morrendo, perdendo suas vidas, seja um acidente de trânsito, seja uma briga, seja qualquer coisa. E por que a gente olha para as pessoas e julga, né, já condenando que vai morrer? Nossa, tem pouco tempo de vida. Mas aí também é uma opção, o que você faz? Né, você espera
ou você age? Então eu tô agindo. Eu tô agindo porque onde todo mundo só falava em morte, em morte, em morte, eu repreendia, eu falava, eu sou nova, eu tenho um filho, pelo meu filho eu vou dar o meu melhor, pelo meu filho eu levanto e eu vou em frente. Aí chegou um dia que não era mais por ele, era por mim mesmo, né? Aí Deus vem e dá aquele puxão de orelha, é você que tá vivendo. E hoje eu falo assim que eu tô na minha melhor fase. Ah, é exagero? Não, não é exagero. E agora, em final de novembro, uma semana antes do meu aniversário, uma amiga minha que trabalha na farmácia, né, ela é farmacêutica, ela conversou comigo bem por acaso, e ela tinha ela tinha trocado o celular, ela falou, olha, adiciona meu número, adicionei o número dela. E ali, né, o tratamento correndo, e ninguém nunca tinha me falado nada, ela chegou e falou assim para mim, olha, Paola, a tua medicação que a gente tem aqui, né, ela perguntou a medicação que eu estava tomando, ela falou, essa medicação é para tratamento de metástase. Falei, o quê? Né? Nunca tinha me falado nem que era um câncer, nada, agora é uma metástase. Ela falou, sim, é o que a gente tem aqui, né? Esse ácido é para tratamento de metástase. Por alguns minutos, assim, eu congelei, sabe? Falei, nossa, né? Mas como se aqui vai ser? Depois eu parei, falei, vai dar tudo certo. Porque se for, né, se eu tenho metástase, é tão estranho você ter uma metástase na melhor fase da tua vida, né? Uma fase que hoje eu me cuido, né? Eu passo esmalte na unha, eu cuido mais de mim, eu não penso em ficar usando sempre as mesmas roupas, que a gente sempre tem aquela roupa preferida, né? A se aquecer dá certo. Não, procuro usar todas as minhas roupas, eu penso, não vou deixar nada para depois, nada para amanhã. Vamos ver como é que eu fico com outra cor. E assim, uma vaidade que eu não tinha, uma vontade, um ânimo que eu não tinha, porque a minha vida era só trabalhar e cuidar do meu filho. Então, trabalhando dentro do hospital, você não pode, né, com maquiagem, com unha, você não pode ter nada. Você se doa inteiramente ali para os pacientes. Então, hoje eu estou vivendo por mim, eu estou vivendo para mim. Foi uma coisa assim que eu não esperava. E aconteceu. Precisou Deus me tirar do lugar que eu estava para me colocar no outro. E eu tenho certeza que se eu não tivesse, né, não tivesse na área da saúde, antes não tivesse todo esse conhecimento, né, porque eu vi muita gente. Eu convivi com pacientes assim que se entregaram pela negação, então eu já sabia como não fazer, o que não fazer. A negação leva você, a negação, né, pula um estágio, o estágio da doença te leva para depressão, né, por você não aceitar o que está acontecendo com você, aceitar a tua realidade. Você fala, mas eu não era assim, a minha vida era assim, a minha vida era isso, era aquilo, e hoje não é mais. Mas a gente esquece, né, que não depende da gente. Não é a gente que sabe de tudo, a gente tá aqui só aprendendo e sendo instrumento. Então, assim, enquanto vocês têm vida, sejam instrumentos. Enquanto vocês estão buscando que não seja só para vocês, que seja para passar para o outro. Porque é aquela história do vaso cheio, né? Para que vaso transbordando sozinho se pode dividir com o irmão, dividir a benção com o outro. Não pensem duas vezes, porque quando você começa maneiras de você passar e você vai buscando uma intimidade com Deus que você não tinha, você vai subindo assim níveis. Quando você vê, você já está orando espontaneamente, você está orando no chuveiro, você não espera o momento para orar de madrugada, não tem um momento específico para você ouvir um louvor, você a busca, você fica dependente, sabe, de saber mais. Você fica com essa necessidade de ouvir algo de você. Então, você sempre tem que estar com uma palavra pronta. Mas não esperem vocês assumir num cargo de pastor na igreja para abençoar o irmão. Não precisa disso, né? O Deus, ele
né? Cada um tem seu chamado, ele levanta pessoas, mas eu creio que ele usa as pessoas. Então, enquanto vocês têm vida, levem para outras pessoas, multipliquem o conhecimento, porque tem muita gente precisando. E a gente não tem, talvez essa melhor fase da nossa vida pode não chegar. Talvez seja essa que a gente está vivendo hoje. E a gente ainda não percebeu que é a nossa melhor fase. Estamos preocupados aí com outras coisas assim que não cabe a nós. Então é isso. Eu quero agradecer muito a ela, mas agradeço pela oportunidade. Agradeço por participar desse grupo. Eu digo que acrescenta muito na minha vida esse tempo com vocês. Eu sempre estou ali acompanhando todas as mensagens, todas as palavras. Tem sido um tempo de crescimento. E eu sempre, pode ter certeza que todo dia que eu vejo alguma coisa lá, sempre me toca. Até semana passada, né? Eu falei para a pastora, eu falei, nossa, não abriu minha câmera, mas sorte que não abriu, porque eu estava em choro. A irmã Ângela trouxe uma palavra, né, da mulher cananeia. Eu falei, meu Deus, se ele tivesse falado, olha, Paola, senta aqui que hoje, né, vai ser com você o negócio, não teria sido tão surreal do jeito que aconteceu. Então, vocês são mulheres edificadoras e peço que continuem transbordando e dividindo, porque não tem pouca gente assim, né? Tem pouca gente interessada. Então, que esse interesse não seja só para vocês, que seja em prol dos outros também. É isso, pastora. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, né? Meu Deus, não sei se você está vendo aí os comentários das irmãs aí, né? Mas a gente precisa ser essa mulher que inspira outras mulheres, né? De ter algo de Jesus para falar, né? E assim, a Paola, desde o início, né? Desde o início, eu nunca vi ela desanimada. Às vezes ela estava questionando bastante, né? Até pelo conhecimento que ela tem. Às vezes a gente ia conversar, a gente não entendia nada, mas vamos lá, né? E ela questionando, mas sempre confiante, né? Nunca me esqueço, assim, daquele sábado que a gente se reuniu, né? Que o Júnior leu aquela passagem de Jó, né? Era quando você recebeu ali o diagnóstico, né? E quando ela recebeu o diagnóstico, abriu a porta para fazer a faculdade, né? E agora, é morte ou é vida, né? E é vida, né? Porque o Senhor está dia após dia mostrando que é vida, né? E nós glorificamos ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na tua vida, né? E eu tenho certeza, assim como hoje foi muito edificante na minha vida, eu tenho certeza que foi edificante na vida de cada uma dessas mulheres, né? Por isso que a gente não pode se calar, a gente tem que contar daquilo que Jesus está fazendo. Então, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu quero passar já para a irmã Josilda. Não sei se ela está aí, irmã Josilda. Irmã. Ah, tá aí. Então, com você, irmã. Boa noite, irmãs, a paz seja convosco. Irmã, eu achei que não ia ter tempo. Eu tenho tempo para falar, irmã? Tem uns minutinhos, irmã. Uns minutinhos tem, sim. Então, vou Se é tentar para ser nós glorificar Deus, bem breve, irmã. Não posso nós deixar damos tempo. de falar desse testemunho. Amém. De falar desse testemunho, porque foi um livramento, assim, que eu digo, de geração. Porque foi um livramento de suicídio, irmã. O ano passado eu trabalho com chinela, com decoração de chinela, e eu comecei a lidar aqui na minha casa com a chinela, comecei a trabalhar com a chinela, e no momento que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma visão, assim, veio a visão, assim, de uma viga e de uma pessoa se enforcando, sabe? E como meu filho teve crise de ansiedade, em 2020, eu comecei a orar muito por ele. Eu comecei a orar, interceder, assim, por ele, irmã, porque eu pedia para Deus que Deus livrasse, se era com ele,
E daí eu comecei a orar e era muito clara, assim, a visão que eu tive. E daí comecei a orar pela parentela, sabe, irmã? Porque o inimigo, ele é sujo, né? Ele tá aí para matar, roubar e destruir. Então, daí, quando foi 9 horas da noite, isso foi durante o dia, no período da tarde, que Deus me deu essa visão. Quando foi às 9 horas da noite, o meu sobrinho Braio, ele tentou suicídio. E ele pôs a corda no pescoço, na viga exatamente, e na hora que ele se jogou, a mãe dele entrou e pegou ele no ar. Então, eu creio assim do livramento que Deus livrou uma geração. A geração do Braille foi livrada. E eu creio assim que através da minha vida, eu sou pequena, sou falha, sou imperfeita e busco a graça de Deus todo dia. E viver uma comunhão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Mas a gente é ser humano e procura viver no perfeito que é o Senhor Jesus. E foi através da vida de Jesus, assim, e a comunhão com o Espírito Santo que eu posso dizer que foi livrada a geração do Braille, que foi livrado o meu sobrinho. E daí este ano de agora eu não posso deixar de falar, mas esse testemunho eu levei para a igreja o ano passado, do Braille, eu levei para a igreja e este ano Deus livrou, foi agora no mês de novembro, no início de dezembro. Foi bem recente, irmã. Eu estava tendo aula de ITQ, online, e veio, eu senti uma dor, eu senti como o espírito da morte rondando, e foi muito forte a sensação que eu tive, irmão, foi muito forte, assim, sei que eu gritei pro meu filho, e daí eu gritei pro meu filho, eu falei, mano, Xanca, eu acho que eu vou ter que ir pro UPA, porque a sensação de morte é muito grande. O que eu tô sentindo aqui é muito grande, só que eu sentia, irmã, que não era pra mim, não era pra mim. Então eu comecei a orar e repreender o espírito da morte, repreendi o espírito da morte na vida do meu esposo, repreendi o espírito da morte na vida do meu sobrinho, daqueles que a gente sabe que tem uma vida, né, não muito agradável ao Senhor, e repreendia, sabe? E comecei a orar, e daí passou, daí eu tomei água, passou aquela sensação. Quando foi na madrugada a mesma coisa. Eu sentia, veio a sensação da morte, veio o sentimento ali, mas eu sentia que não era comigo. E daí eu falei, isso foi umas 2 horas da manhã, eu falei pro meu esposo, eu falei, Mauro, tem alguma coisa acontecendo e é muito grave. Eu falei, não é comigo e não é com nós. O espírito da morte está rondando, ele está muito perto. E comecei, irmã, daí eu peguei, daí a minha nora estava para ter bebê. Eu levantei e comecei a orar pelo meu neto, que estava no ventre dela. Comecei a orar pela minha nora e pedir, Deus livra, Deus livra. Eu fui pedindo, sim, misericórdia de Deus e pedindo, Deus não deixa ninguém da família morrer, que o espírito da morte vá para longe. E orar muito, irmã, muito, muito. E sentindo ele muito próximo. Então, daí, e quando foi isso foi às 2 da manhã, quando foi às 3 horas, minha sobrinha, de 13 anos, tomou 25 comprimidos, tentou suicídio, foi parar no UPA, tudo, mas eu creio assim, irmã, que talvez se não tivesse Deus avisado, se não tivesse Deus alertado, talvez ela não tinha sido livrada, assim como o Braio, a Isabélia não tinha sido livrada e o Braio não tinha sido livrado. E quantas mães já perderam seus filhos, quantas mães choraram este ano e não puderam por falta de relacionamento com Deus, por falta de, vamos dizer, uma intimidade com o Senhor, né? E eu louvo, eu glorifico, eu exalto a Deus por este livramento. Podia nós ter chorado tanto a vida do Braio quanto a vida da Isabelle, e eu glorifico e exalto a Deus por ter dado a oportunidade de orar e interceder por esse livramento. E que Deus venha cada vez mais nos conceder essa graça, onde nós não somos merecedores, mas Ele nos dá de graça essa graça sobre a nossa vida. Basta nós conviver, viver ali com Ele, buscar essa comunhão, buscar essa intimidade, que eu creio assim que este ano de 2023 para nós mulheres é um ano assim que Deus quer mais intimidade nossa com Ele,
um relacionamento muito maior. Eu creio que 2022 nós vivemos isso com ele, mas 2023 ele quer algo muito maior para nós, né? Algo muito mais de intimidade, muito mais de relacionamento, né, irmã? E eu não podia deixar de falar desse testemunho, porque eu sei, irmã, que Deus não livrou uma vida, ele livrou uma geração, e eu creio muito no poder da oração, e esse poder da oração, ela tá dentro de nós temos ela dentro de nós. Então, quando Deus me dá essas visões, quando Deus fala, irmã, eu assim já oro e Deus livra, e neste momento eu entrego a minha oportunidade para não passar muito, eu sei que o tempo é curto, mas eu glorifico e exalto a Deus através desse testemunho, amém, irmã? Glória a Deus, né? Mais um testemunho aí para exaltar o nome do nosso Senhor, né? Sabemos que quando a gente ora, tem resposta, né? Então, glória a Deus pela vida da irmã Josilda, né? Por esse testemunho que o Senhor fez aí na sua família. Amém? Eu quero aproveitar que a irmã Luciene, eu estava chamando ela de Luciane, mas, meu Deus, agora que eu fui prestar atenção que é Luciene. Irmã, você me perdoe. Eu quero pedir para a irmã estar fazendo essa oração de agradecimento, né? E também nós temos aqui 2 pedidos de oração, né? Que a irmã Márcia colocou, pedindo oração para Maria Helena Carneiro, e um pedido também de oração pela vida da Andressa, que está com um câncer terminal, né? E nós ouvimos testemunhos aqui, sabemos que o nosso Deus é poderoso, né? Então, vamos unir a nossa fé, e junto com a irmã Luciene, vamos estar orando, né, por essas vidas e também agradecendo ao Senhor por esse tempo. Passo lá para a irmã. Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos desde já render graça por essa oportunidade que nos foi dada. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança os pedidos que a Ti foi feito nesta noite. Pai, Tu és o Deus de perto e Tu também é o Deus de longe, alcança, entra, Senhor, aonde nós não podemos entrar, faz aquilo, ó Deus, que nós não podemos fazer. Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Paola. Pai, que o Senhor continue sustentando, cumprindo-se o teu propósito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha nos utilizar a cada dia em tuas mãos, que através das nossas vidas, ó Deus, o teu nome continue a ser glorificado, ó Espírito Santo da verdade, enchendo-nos da tua graça e do teu poder, repreendendo, ó Deus, nesta noite, toda a obra do mal, ó Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, os nossos lares, Pai, seja neutralizado nesta noite, alcança, meu Deus, a nossa juventude, as nossas crianças, adolescentes e anciões, livrando-vos, ó Pai, de todo mal, Senhor, recebe, ó Pai, este tempo ao qual passamos na Tua presença, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, a cada testemunho, os louvores, ó meu Pai amado, a cada ato de gratidão, ó Senhor, que recebe nesta noite, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ser conosco, ó Deus, até o fim, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, alcança, Senhor, os que estão no leito de dor, alcança, meu Deus, os que estão a passar pelo vale da sombra e da morte, quantos, ó Pai, desesperados nesta noite, visita, Deus, com teu bálsamo, visita, Senhor, com teu refrigério, oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, conceda, Senhor, a vitória, opera, meu Deus, o teu milagre, Pai, nós oramos, ó Senhor, acreditando na vitória, na bênção, na providência, no milagre da tua parte, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Com certeza que estamos abençoadas, né? Que a vida da Andressa, a vida da Maria Helena também, vamos colocar no grupo, né? Continuaremos em oração por elas.
e cremos que o Senhor já entrou com a providência. Amém? Irmãs, quero desejar a todas, né, um feliz ano novo, né? Que o Senhor dê a vocês um ano cheio da presença dEle, um ano muito abençoado, cheio de saúde, paz, alegria. Quarta-feira que vem, estaremos aqui juntas novamente, né? Semana que vem vai ser a pastora Amanda, que vai estar dirigindo esse momento do encontro, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma benção, assim como foi nessa noite. Amém? Convide mais uma mulher, né? Vamos, como diz, vamos usar, né, as ferramentas que o Senhor tem nos dado e vamos convidar mulheres para estarmos juntos aqui louvando ao Senhor. Então, antes da gente encerrar, vamos tirar nossa fotinha de sempre, né? Deixa eu arrumar aqui. Quem quer aparecer, liga a sua câmera aí. Vamos lá. Isso, 1, 2, 3. Aê! Deus abençoe, irmãs. Deus abençoe, irmã Luciene. Foi bênção. E seja a primeira de muitas. Em nome de Jesus. Um grande abraço, minhas irmãs. Até semana que vem. Deus abençoe.